Bom dia, turma! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pop art, que a gente viu que foi um dos movimentos que foi influenciado pelo surrealismo. A pop art, ela acontece num momento de pós-guerra, ela surge num momento de pós-guerra. Ela vai surgir no Reino Unido e vai se desenvolver nos Estados Unidos. E o que acontece? Ali na década de 50, que é quando surge a pop art, em 1952, na Inglaterra, a gente estava vivendo um período de pós-guerra. E a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra que gerou inúmeros problemas para a nossa sociedade, é, cometeu inúmeros crimes contra a humanidade, né, que foi a guerra contra os nazistas. E no período de pós-guerra é um período de recuperação econômica. E o que acontece quando as pessoas começam a recuperar o seu poder de compra? Elas começam a consumir de forma acelerada e de forma desembestada mesmo. As pessoas começam a consumir muito. E aí, nesse contexto de uma sociedade extremamente consumista, surge a pop art. Esse movimento artístico, ele vai se caracterizar pela reprodução de temas relacionados ao consumo, geralmente em forma de crítica, né? Ele vai ser utilizado em publicidade, o estilo de vida americano, né, vai ser muito retratado nessa modalidade de arte. E esse é um termo do inglês, né, que significa arte popular. Surgiu durante a década de 50 na Inglaterra, mas só vai chegar nos Estados Unidos ali mais ou menos na década de 60, que é quando começa a se desenvolver ali mais ou menos por Nova York. Mas a gente não pode confundir a pop art com uma arte popular, né? Porque na tradução, pop art é arte popular. Mas não é uma arte popular feita por pessoas da cultura, por pessoas da massa, né? Era uma arte feita por pessoas com muito dinheiro, mas que retratavam a cultura de massa, que retratavam a cultura do consumo, né? Então, a gente vai ver quadros com várias imagens da Marilyn Monroe, que era uma grande atriz da época, muito conhecida em Hollywood. Então ela vai ser retratada na pop art. A gente vai ver imagens da Coca-Cola sendo repetida. Então, assim, é uma crítica a essa cultura de consumo de forma geral. O consumo mesmo, que é esse consumo da Coca-Cola, por exemplo, e aí eles vão estampar coisas da Coca-Cola. E um consumo simbólico, né, de símbolos, por exemplo, a Marilyn Monroe, que foi retratada por um grande representante da pop art, que era o Andy Warhol, e ele retratou o Elvis Presley, que eram pessoas que na época eles estavam em grande ascensão, eles eram muito famosos, mas o Andy Warhol considerava essas pessoas vazias, né, no sentido de conteúdo para o mundo. As obras que ele, na opinião do Andy Warhol, as obras que essa atriz e esse músico faziam eram coisas vazias, sem crítica. Então ele está retratando essas pessoas na obra dele também, porque a gente também está falando de um consumo simbólico, né? Do que a gente está consumindo simbolicamente, e não necessariamente o que a gente compra de material, como a Coca-Cola, entende? Então a gente pode dizer que a pop art era uma interpretação feita pelos seus artistas, né, da cultura dita popular e de massa. É uma interpretação dessa cultura. Não significa que eram artistas populares que faziam. Populares que eu digo do povo, tá, gente? E quais eram as características desse movimento, né? Era a aproximação da arte com a vida cotidiana, como eu disse, reprodução de gravuras da Coca-Cola, colagens com imagens de uma casa do dia a dia, né? Um cara fazendo musculação, a mulher vendo televisão.
e isso sendo colocado na tela com técnicas de colagem. A utilização de cores intensas e vivas, a gente vai ver que os quadros eles são muito coloridos na sua grande maioria. Reprodução de peças publicitárias, porque aí entra a coisa do consumo material mesmo, que a gente viu da Coca-Cola, por exemplo. A inspiração na cultura de massa, que é a principal característica da pop art, que inclusive dá um nome ao movimento. O uso de serigrafia. Serigrafia é uma forma de impressão que você consegue reproduzir várias vezes a mesma obra, né? A partir da mesma matriz. Imitação da estética industrial, reprodução de séries do mesmo tema, que aí entra nessa coisa da serigrafia, que eles conseguiam usar a mesma matriz para imprimir várias obras iguais, até no sentido de questionar essa cultura do consumo, né, que a gente consegue reproduzir uma coisa igualzinha milhões de vezes. E isso também faz com que o movimento esteja questionando o valor da arte, né? O que é arte. Uso de imagens de celebridades, como a gente já viu, e inspiração no universo das histórias em quadrinhos. E aí a gente vai ter um grande representante que era o Roy Lichtenstein, que era um americano, e ele basicamente pintava inspirado em histórias em quadrinhos. Era o tema principal das obras desse pintor, geralmente utilizando óleo e tinta acrílica para fazer essas pinturas. Ele utilizou muito pontilhismo nas obras dele, que é uma técnica de você utilizar pontos, né? E outro representante que a gente já falou é o Andy Warhol, que é esse pintor, cineasta norte-americano, e eu acho que é o mais conhecido pintor da pop art, artista da pop art, né? Ele utilizava esses retratos de ídolos da música e do cinema para criticar o estilo de vida dessas pessoas, né? Para criticar o que a imagem dessas pessoas representavam para a sociedade. Ele também criticava o consumo de massa, e aí no sentido o consumo material mesmo, de Coca-Colas, embalagens de Campbell, que é um enlatado que vendia muito nos Estados Unidos nessa época. E como a pop art vai reverberar aqui no Brasil, né? A pop art ela chega no Brasil durante a ditadura militar, nos anos 60, e ela vai ser muito utilizada para criticar esse modelo de governo, as opressões e as insatisfações da censura. Os artistas usavam materiais reutilizados em suas obras e retratavam a violência enfrentada pela sociedade. Aí os grandes representantes aqui no Brasil vai ser o Rubens Gertmann, o Cláudio Tossi e o Antônio Dias. Então é isso, gente. Vou botar agora aqui aqueles cards com essas informações todas resumidazinhas e compiladas para vocês, tá bom?